Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde Solange, obrigado por estar aqui de novo conosco. E muito obrigado, de estar nos orientando, utilidade pública, porque nós sabemos que previdência privada, meu Deus do céu, cada vez que eu venho aqui mudou algo, E o duro, me desculpa falar, eu posso falar que eu sou leiga, E nunca melhora, Eu vejo aqui com uma novidade, não, agora a coisa, Não, mas sempre tem uma mudança. Agora nós vamos falar de revisão do auxílio-doença concedido após a reforma da Previdência Social em 2019, agora que nós já estávamos começando as nossas, utilidade pública aí, gravando, Teve mudança também? Teve, mas não era para ter, viu, Solange? E auxílio-doença, hein? Então, eu falo que a gente toma umas surpresas de repente desse governo que vai emitindo portarias. Você nem tá por dentro do que tá acontecendo. Não, a gente toma susto, viu, Solange? Não tem nem como tá por dentro, porque não tá na lei. De repente, a reforma saiu em 2019. Não gostamos nada dela, porque mexeu com as aposentadorias programadas. Programadas, gente. Aí, de repente, a gente vai trabalhando, vai fazendo o trabalho de assessoria aos nossos clientes que estão doentes, marca uma perícia, de repente ele nos apresenta uma carta do auxílio-doença e fala assim, mas esse salário não tá batendo com o que eu ganho? E aí a gente olha aquela conta lá e fala assim, nossa, realmente tem alguma coisa errada. E pasme, Solange, fomos verificar num caso concreto que eu falei assim, não, isso é uma informação de direito público porque a gente já tem, falou disso, a gente tem que levar a conhecimento, porque a reforma da Previdência Social, ela fez mudanças drásticas da aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, da pensão por morte. Mas lá na reforma, o auxílio-doença não está incluído. Eles só mudaram a nomenclatura de benefício por incapacidade temporária. Na questão de cálculo de renda mensal inicial desse benefício, não tem nada previsto lá a respeito disso. Então, quando a gente verifica o INSS usando as regras da reforma da Previdência Social de cálculo das aposentadorias programadas para auxílio-doença, a gente assusta mesmo, porque fala da onde veio essa insanidade, porque não tá na lei, Aí a gente foi procurar esclarecer, estudar, baixar as portarias do INSS, os comunicados do INSS e achamos lá a fórmula que o INSS usou. Não pode. É uma portaria que eu vou falar o número, gravem, e se vocês verificarem isso, tem que ficar atento. Portaria número 450 de 2020. Nossa. Mas assim, o que essa portaria está prevendo de regra para o benefício do auxílio-doença? Então, o auxílio-doença é baseado, a fórmula de cálculo, na Lei 8.213 de 1991, onde ela determina a exclusão dos 20% menores salários de contribuição desde julho de 1994 até a data do requerimento do auxílio-doença. Antes excluía. Excluía 20% e fazia a média dessas contribuições, 80% maiores contribuições, e fazia a aplicação do percentual de 91%. Ótimo. Isso era assim antes da reforma da Previdência para todos os benefícios.
Após a reforma da Previdência, as aposentadorias programadas utilizam a média de 100% de todos os salários. E o INSS pegou e incluiu o auxílio-doença nessa portaria 450 de 2020, determinando que o sistema faça essa média de 100% dos salários de contribuição. E não tira o menor. Não tira os 20% menores salários. Então, causa uma redução muito grande dos salários de contribuição. E aí existe também uma outra fórmula de cálculo do auxílio-doença previsto também, que é a média das 12 últimas contribuições antes do requerimento. Então, entre essas duas fórmulas previstas em lei, a que for menor é o valor do auxílio-doença. Mas essa da reforma da Previdência de colocar todo o bolo dos salários de contribuição não está prevista na reforma da Previdência Social. Então, uma portaria do INSS não pode escrever mais do que a reforma da Previdência, que é uma emenda à Constituição Federal. A nossa lei maior no Brasil é a Constituição Federal. Nenhuma lei abaixo dela pode pôr regras novas que não está prevista na Constituição. Mas, infelizmente, o INSS expediu essa portaria falando mais do que a reforma da Previdência. Meu Deus. Mas e aí, doutor, o assegurado deve fazer... O que ele deve fazer quando pedir, então, auxílio-doença no INSS? Porque antes era automático. Agora, né? Então, o INSS automaticamente está fazendo o cálculo 100%. Do valor do auxílio-doença, considerando 100% das remunerações. Então, o que o segurado tem que fazer? Quem está nos assistindo, como deve agir? Quem requereu o auxílio-doença deve pegar aquele comunicado de decisão, entrar lá no Meu INSS e puxar a carta de concessão do auxílio-doença e verificar no cálculo do seu benefício se foi aplicada essa portaria 420 de 2020 sem excluir 20% das menores contribuições. Porque na carta de concessão que sai no sistema, se aplicado a lei corretamente, vai aparecer todos os salários descritos de contribuição desde julho de 94 até a data do requerimento. Mas eles fizeram já para quem está aposentado também? Diminuíram? Não, o auxílio-doença é o benefício por incapacidade temporária. É concedido só por alguns meses. Tá, mas assim, quem está recebendo, né? Quem está recebendo desde que foi publicada essa portaria em 2020... pode ter tido essa mudança que reduziu drasticamente o seu benefício de uma forma inconstitucional. Entendi. É ilegal e deve pegar a carta de concessão. E se lá na carta não tiver desconsiderado os menores 20% dos seus salários, tem que procurar. Tem que entrar com um pedido de revisão do benefício por incapacidade lá no aplicativo do Meu INSS, falando que essa portaria não pode ser aplicada ao seu caso, porque a reforma da Previdência não falou de aplicar essa forma de cálculo de renda mensal inicial para o auxílio-doença, ou já entrar com um pedido judicial pedindo para que o juiz declare a inconstitucionalidade dessa portaria que o INSS expediu em 2020, para o juiz determinar que o INSS pague certo o seu auxílio-doença e os atrasados também. E já teve ganho? Já. Nós temos um caso prático no escritório, onde nós tivemos uma sentença confirmando isso, que essa portaria é inconstitucional, que esses artigos 35 e 37, que está previsto nessa portaria, devem ser excluídas do ordenamento jurídico. Gente, então você aí que também está nessa situação, como a doutora Fernanda disse, procure, né, um profissional ou entre, né, em todas essas informações que a doutora Fernanda deu,
que você vai rever tudo isso, porque é inconformar. Meu Deus do céu. Não podemos nos conformar a pessoa já tá com um salário pequeno no período que mais precisa, que quando tá doente, já é pequeno, vai ficar mais pequeno ainda. Então, não pode se conformar, né? Se achou estranho aquele valor, já vai num advogado especialista para recalcular esse auxílio doença e reivindicar essa diferença. Não é justo, né? Ele contribuiu, pagou as contribuições previdenciárias, teve a retenção dos valores de seu salário para quando precisasse, no evento da doença, da sua incapacidade de gerar renda, de trabalhar, ter a cobertura social da Previdência Social. Não podemos permitir que o governo faça só essa arrecadação e não tenha essa contraprestação do salário de benefício justo, compatível com aquilo que se está pagando. Que pena que às vezes a gente não pode falar tudo aquilo que a gente tem vontade, né? A gente tem que se manter aí. Se manter, mas reivindicar. Sim. Ir lá pedir a revisão do benefício no INSS, acionar o Poder Judiciário, ir lá no juizado da Justiça Federal, reclamar. Falar, não concordo com esse salário, quero o salário que é correto, daquilo que eu paguei de INSS. É como a gente fala, toda quis da Previdência. Nós não sabemos a arma que nós temos na mão. Muitas vezes nós não sabemos usar. É muito mais fácil a gente se acomodar, ficar devendo para os outros e não vai atrás dos nossos direitos, né? E precisa ir, né, doutora? Precisa ir bastante, né? Não podemos deixar esses desmandos prevalecerem. Doutora, acho que não precisamos falar mais nada, né, gente? Se você se encontra numa situação dessa, procura um profissional, né? Procura ver como que tá, e que eu tenho certeza que alguma coisa pode melhorar, né? Obrigada, doutora. Semana que vem tem mais Quiz da Previdência com a nossa querida doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.